Os desmentidos são muitos, mas a boataria corre solta de que os chineses estariam entregando o TikTok, a famosa rede social de 1 bilhão de seguidores, 150 milhões dos quais nos Estados Unidos estaria sendo entregue ao Elon Musk. Sim, o Elon Musk. Sim, o homem de extrema direita, mas que tem grandes amizades com o governo chinês. O TikTok é, na verdade, uma extensão extraterritorial do poder da China, a nova potência mundial, quase superpotência. Porque ele não existe lá na China. Pelo contrário, está proibida a sua reprodução na China, como também estão proibidos todos os sites aí de Facebook, WhatsApp, Google, etc. E todas essas grandes plataformas chamadas Big Tech estão proibidas na China. Inclusive o próprio X do Elon Musk. Mas como é que isso pode acontecer? Tenho aqui uma matéria da CNN Internacional, que foi reproduzida pela CNN Brasil, dizendo: entenda por que o TikTok, que é chinês, não existe na China. O TikTok está lutando para se manter vivo nos Estados Unidos, à medida que aumenta a pressão em Washington para proibir o aplicativo se seus proprietários chineses não venderem a empresa. O material é assinado pelos jornalistas Jesse Yang e Selina Wang, todas aparentemente chinesas. E aí diz que a popular plataforma, desenvolvida com tecnologia chinesa local, ou seja, lá nos Estados Unidos, não está acessível na China. Na verdade, nunca existiu lá. Em vez disso, há uma versão diferente do TikTok, um aplicativo chamado Douyin, ou Douyin. Ambos, tanto o TikTok quanto o Douyin, são de propriedade da empresa mãe ByteDance, com sede em Pequim. Mas a Douyin foi lançada antes do TikTok e se tornou uma sensação viral na China. Seu poderoso algoritmo deu base ao TikTok e é a chave para seu sucesso global. Mas as duas plataformas, semelhantes na superfície, seguem regras totalmente diferentes. Um outro dado importante aqui desse material da CNN é que a ByteDance, tanto proprietária do TikTok quanto do Douyin, foi fundada por Zhang Yimin, um chinês, ex-funcionário da Microsoft. E agora, por que escolher o Elon Musk? Porque o Elon Musk tem acordos íntimos, acordos comerciais, geopolíticos, inclusive com o governo chinês, e tem muita popularidade no Partido Comunista da China, segundo se fala, apesar do perfil aí do Elon Musk, um homem de extrema direita que vive criando caso, inclusive com aliados tradicionais dos Estados Unidos, como a Alemanha. Lá na Alemanha, por exemplo, ele está apoiando a extrema-direita e contra o atual governo de coalizão, um governo muito fiel, inclusive aos Estados Unidos, chefiado por Olaf Scholz. Uma notícia da BBC News, reproduzida pelo site brasileiro, diz: Elon Musk, como a China está ajudando a Tesla a se recuperar.
Aí lembra, esse material ainda de abril de 24, lembra que o bilionário visitou a China em torno de 30 de abril, que é a data do material, para negociar com as autoridades do país a liberação do modo autopiloto dos carros da Tesla. São aqueles carros que a gente conhece, né? Eram já a última, seria uma sumidade em termos de carro elétrico, mas que foi desbancado pelos próprios chineses através daquela BYD que os brasileiros conhecem muito bem. Então, por causa do fato dele ser bem recebido ali, não é? Esse modo de autopiloto dos carros da Tesla seriam utilizados nas ruas e estradas do país. Por causa da boa vontade com que os chineses receberam, né, essa ideia do Elon Musk não foi implementada, as ações da Tesla dispararam. Musk fez uma visita surpresa para se encontrar com o segundo principal líder do país, o primeiro-ministro Li Qiang. E nesse meio termo, o Elon Musk assina um acordo com a Baidu. A Baidu é uma espécie de Google lá da China, não é? E tem aquele buscador, né, que é o maior buscador do país, e que tem uma frequência ali de seguidores de 640 milhões de chineses. É só dentro da China. Então, o acordo com o Baidu, que é o nome, né, do Google Chrome deles lá, deixaria a Tesla mais perto de lançar a sua tecnologia de condução autônoma na China. Depois, esse material diz que nos últimos anos a China se tornou um mercado fundamental para as operações da Tesla. E as relações de Musk com as autoridades chinesas foram cruciais para ajudar a empresa a enfrentar momentos financeiros difíceis. Ou seja, essa não é a primeira vez que os chineses chegam para salvar o Elon Musk de problemas financeiros. O acordo com o Baidu, anunciado na semana, né, que ele estava lá, permitiria à Tesla avançar com sua tecnologia de direção autônoma na China. Os serviços de mapeamento e navegação do Baidu ajudariam a tecnologia de condução autônoma da Tesla, incluindo estacionamento assistido. No entanto, essa tecnologia totalmente autônoma ainda precisa ser aprovada pelas autoridades chinesas. Finalmente vamos à notícia que correu o mundo hoje, não é? Que o InfoMoney reproduz material da Bloomberg, né? Aquela agência americana noticiosa, altamente bem informada e com interesses, inclusive, de negócios nessa área. Diz que China discute venda do TikTok para Elon Musk como uma opção para continuar no ar nos Estados Unidos. A gente sabe que a nova legislação, inclusive aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos e sancionada pelo presidente Biden, diz que a partir de 19 de janeiro, se o TikTok não passar para uma empresa americana, ele passa a ser removido de todas as plataformas de redes sociais, ou seja, das plataformas, né, das Big Techs, aí tudo, né? Google, Apple, né, o iOS, a Amazon, Meta, com seus Facebook, WhatsApp e Instagram. Bom, em um dos cenários discutidos pelo governo chinês, o X de Musk, anteriormente Twitter, assumiria o controle do TikTok nos Estados Unidos, integrando os negócios. Autoridades chinesas estão avaliando uma possível alternativa que envolva Elon Musk adquirindo as operações americanas do TikTok
caso a empresa não consiga evitar uma controversa proibição do aplicativo de vídeos curtos, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A questão ainda está no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, mas todo mundo sabe, não é, que a tendência lá é corroborar a lei e não atender às pretensões chinesas que alegam, não é, que a primeira emenda dos Estados Unidos, que assegura a liberdade de expressão há mais de 2 séculos, naquele grande país, estaria sendo violada flagrantemente por essa lei. Esse é o ponto de vista dos chineses. Autoridades chinesas já começaram a debater planos de contingência para o TikTok, como parte de amplas discussões sobre como lidar com o governo de Donald Trump. Uma dessas opções envolve Elon Musk, disseram as fontes, pedindo anonimato devido à confidencialidade das conversas. Um possível acordo com um dos aliados mais próximos de Trump, que é o Elon Musk, tem algum apelo para o governo chinês que deve ter influência sobre a eventual venda do TikTok. Agora, uma última observação aqui da minha parte, né? De repente apareceu ali no noticiário de hoje que o presidente da China, considerado inimigo ali, figadal do presidente eleito e futuro presidente em exercício, Donald Trump, a partir do dia 20 agora de janeiro, ele foi convidado pessoal, foi listado como convidado pessoal do Trump para a posse do próprio Trump no dia 20 de janeiro. Isto seria um afago do Trump ali para favorecer os negócios. E ele mesmo, Trump, que tem homem de negócios e altamente interessado no assunto, estaria abrindo então caminho para receber o seu principal inimigo logo no dia de sua posse.